Ao longo desta semana eu estava a preparar e estava a orar, a preparar a pregação para hoje, para partilhar convosco. Eu estava a dizer, Senhor, o que é que eu digo? O último domingo do ano, o que é que eu digo? O que é que eu vou falar? E veio uma imagem à minha mente de um bunker. Alguém sabe o que é um bunker? É? Na altura da Guerra Fria nos Estados Unidos, nos anos 60, não é? Mais ou menos 60, 70, nos Estados Unidos houve um grande furor, não digo moda, mas era quase algo que quase toda a gente queria ter um bunker em casa por causa do medo que a Rússia ia atacar com bombas atómicas, com uma bomba massiva contra os Estados Unidos. Então, eu lembro de histórias disso, é que as pessoas queriam ter um bunker, tinham que ter um lugar subterrâneo cheio de comidas, bebidas, cheio de bens não perecíveis, produtos médicos. Então queriam ter um bunker debaixo de casa, no quintal, subterrâneo, para a sua segurança. Vocês têm essa ideia? É? Quando nós passamos por crises, quando nós passamos por dificuldades, situações adversas, nós temos essa tendência de criar em português é pé de meia, há alguma coisa um estoque que nós podemos ter, algo para a nossa segurança, algo que nós podemos dizer, quando acontecer algo de grave, eu vou ter suficiente para mim e para a minha casa. E um bunker tem tudo a ver com isso. Agora, o que é que isso tem a ver com a pregação do final do ano? Pastor, vamos criar um bunker, estamos com medo, o que é que vai acontecer? Vai haver uma bomba atómica? Vais profetizar a destruição massiva? Não, calma, respira. Respira. Não estou a pregar nesse sentido, eu normalmente não prego essas pregações de destruição do mundo. Eu normalmente não prego nisso porque eu gosto de ver a bondade de Deus, que Deus nos protege em cada momento. Mas hoje, essa palavra veio ao meu espírito ao longo desta semana é a altura de nós sairmos do bunker. É a altura de nós sairmos daquele lugar de proteção, aquele lugar de segurança, aquele lugar em que nós sentimos que nada vai nos tocar. Nenhum mal vai chegar à nossa casa, porque nós não estamos guardados tanto na sombra do Omnipotente, mas nós estamos guardados no nosso bunker, que nós construímos ao longo da nossa vida, com medo que alguma coisa ia chegar à nossa vida. Quando eu estava a pensar nisto, veio logo a imagem e a passagem bíblica de 1 Reis 19. Nós vamos ler esta passagem de 1 Reis 19, relata uma história de um grande homem de Deus, um daqueles maiores profetas, um daqueles homens que é destacado na Bíblia por tantos milagres que surgiram através da sua vida, a libertação do povo de Israel. Então, em 1 Reis 19, conta a história, mas conta uma história um pouco mais, talvez, não sei como é que descreve isso, mas talvez mais humano, uma história mais, nota a fraqueza humana deste grande profeta Elias. 1 Reis 18 é uma história que eu gosto imenso, eu já preguei muitas vezes sobre 1 Reis 18. Em que o profeta Elias confronta a duplicidade de coração do povo de Israel, em que diz até onde é que vocês vão estar a adorar dois senhores, até onde é que vocês vão estar indecisos, e depois vem o fogo do céu, consome o holocausto, consome o sacrifício do Monte Carmelo, e Deus traz livramento ao povo de Israel. Mas depois acontece uma coisa bem estranha em 1 Reis 19. Depois de todos os profetas de Baal serem mortos, a grande sacerdotisa Jezabel, a grande líder desse culto, essa seita que estava já dentro do povo de Israel, ela faz uma ameaça a este homem poderoso de Deus, este profeta Elias, em versículo 1 e 2 deste capítulo 19, e ele diz, amanhã tu vais morrer. Ela não tinha uma grande tropa de sacerdotes de Baal juntamente com ela, porque todos tinham sido mortos no dia anterior. Então ela lança esta maldição sobre o profeta Elias, diz, amanhã tu vais morrer. Isto confronta e incomoda tanto o profeta de Deus, que era chamado o profeta de fogo, o profeta poderoso de Deus, que ele
foge para o deserto. Ele até diz ao seu servo para ficar para trás, e ele foge para o deserto, e ele foge para uma situação em que ele esconde debaixo de uma árvore e diz: Deus, livra-me disto, eu quero morrer. O que acontece a seguir é que o anjo do Senhor vem e traz alimento sobrenatural para o profeta Elias. Eu digo que é alimento sobrenatural porque eu nunca vi alguém ser alimentado desta forma, nem com este tipo de comida. Porque a comida que o anjo trouxe até Elias, durou-lhe, a energia que essa comida trouxe, durou-lhe 40 dias. Isto é uma comida espetacular. É uma comida incrível porque trouxe alimento e força para Elias durante 40 dias. E depois, Elias sai debaixo daquela árvore, durante 40 dias anda pelo deserto e chega a um monte, e versículo 9 até versículo 13 conta esta história. Então, acompanha-me nesta leitura em que Elias está no monte perante o Senhor. Diz assim em versículo 9: E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio até ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho muito zelo pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. E ele lhe disse: Sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, e fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, o terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora. E pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: O que é que fazes aqui, Elias? Isto é exatamente o que Deus perguntou antes. O que é que fazes aqui, Elias? Muitas vezes nós pensamos que para estarmos firmes em Deus, nós precisamos estar em isolamento. Precisamos estar num bunker isolado de todas as pessoas à nossa volta, porque somente nós vamos trazer a segurança para nós mesmos. Se nós não trazemos esta segurança, ninguém vem mais trazer esta segurança. Então nós precisamos estar nesse bunker, nessa caverna, isolado de todos os outros. Mas a firmeza nunca é o isolamento, mas estarmos enraizados no sítio correto, para estarmos firmados sobre Deus. E hoje vou falar acerca disto, é a hora de nós, ao pensarmos neste próximo ano, não pensarmos que a nossa segurança está no sítio em que nós estamos isolados das outras pessoas, no nosso sítio, nossa caverna, nosso sítio seguro, nosso bunker protegido e armado contra as situações à nossa volta, mas a firmeza da nossa vida vem quando nós estamos firmes no Senhor, firmes na sua igreja, a comunidade dos irmãos, e também firmes na nossa missão que nós temos para ir até aos confins da terra, trazendo a paz, a luz, o amor de Deus. A firmeza não vem no isolamento, vem quando nós estamos firmados sobre a rocha que é Jesus. Amém? Amém. Algumas pessoas estão descongeladas. Ai, firme sobre quem Deus é. A firmeza nasce nesta revelação. Deus não trouxe essa condenação a Elias. Deus não confrontou o medo que Elias tinha. Deus não confrontou o facto que Elias estava isolado, com medo, que ele queria morrer, estava inseguro. Deus não confrontou isso. Ele só diz: o que é que tu estás aqui a fazer? O que é que tu estás aqui a fazer? Em outras palavras, eu amo-te,
eu tenho um plano para a tua vida. Enquanto nós estamos no louvor e adoração, essa palavra vem muito forte ao meu coração e eu creio que é para alguns de nós hoje, é que ao longo deste ano, talvez nós estamos a olhar para trás e nós estamos com esta dúvida, será que eu fiz o suficiente? Será que eu sou bom o suficiente? Será que há aqueles questionamentos todos, esta avaliação final do ano? Eu quero transmitir algo que o Senhor tem para alguns, talvez muitos de nós, é que tal como Deus disse para o Deus Pai, disse para o seu Filho, disse, filho meu, eu tenho prazer em ti. Eu tenho prazer em ti. Há algo que Deus quer transmitir para nós, para cada um de nós, é que ao olharmos para este ano que passou, Deus Pai está a olhar para ti e está a dizer, filho, filha minha, eu tenho prazer em ti. Não temas, eu tenho prazer em ti. Muitas vezes nós temos essa tendência de focar, até talvez impor todas as nossas falhas. Nós somos humanos, nós falhamos, mas Deus tem prazer em nós. Deus tem prazer em cada uma das nossas vidas. Nós podemos estar a olhar para as nossas fraquezas, onde nós caímos, as coisas que nós dizemos de errado, e o que é que nós falhamos, onde é que nós podíamos ter feito melhor, mas Deus tem prazer em nós. Quando Deus olhou para Elias, Ele só diz, o que é que tu estás aqui a fazer? É quase como olha para uma criança, o que é que tu estás aqui a fazer? Este não é o teu lugar. E o que é que tu estás aqui a fazer? Estás aqui com medo desta caverna? O que é que tu estás aqui a fazer? Deus não traz essa condenação, mas traz um realinhamento de perspectiva. Que o lugar onde nós estamos, talvez nós pensamos que é um lugar de isolamento, de segurança, um bunker de proteção, mas a maior proteção que nós podemos ter é quando nós estamos enraizados em Deus. Quando a nossa identidade está firmada nele, quem Ele chamou-nos para ser, onde Ele tem nos firmado na sua igreja e para onde Ele tem declarado nós devemos ir. Amém, igreja? A firmeza espiritual não nasce numa força emocional. Tantas vezes nós recebemos a pregação, talvez não aqui, mas lá fora, e dizemos que nós precisamos estar emocionalmente seguros para sentirmos firmes e seguros em todos os aspectos da nossa vida. As nossas emoções são secundárias quando nós estamos firmados em Deus. A nossa firmeza tem que estar primeiramente nas nossas convicções, na nossa identidade, que nós somos filhos amados por Deus. Depois, nós temos que deixar que o Espírito Santo lida com as nossas emoções, talvez realinhe o nosso pensar e trate de tudo que está em nós. Então, a nossa força não é uma força emocional, mas é uma força espiritual. Amém? Quando Deus confronta Elias de uma forma uma forma carinhosa, Ele confronta a falta de visão que ele estava a ter. Porque ele estava a ouvir o relato de Jezabel, ficou com medo, ficou com aflição, querer tirar a sua própria vida, porque ele perdeu o foco que Deus é poderoso. O nosso Deus é poderoso para fazer muito mais além de que nós podemos imaginar, pensar, sonhar. O nosso Deus é poderoso para fazer isso. Nós temos que ter a nossa visão sempre nele. Não nas circunstâncias, não no que vem às nossas vidas, mas nele. Tantas vezes esses problemas vêm para perturbar a nossa emoção, o nosso coração. Mas Deus traz essa firmeza, esse foco na sua palavra. A maior necessidade da igreja em tempos de crise é uma visão renovada em Deus. A.W. Tozer diz isso, que a maior necessidade que uma igreja tem em momento de crise é ter uma visão renovada em Deus. Não é ter um espaço melhor, não é ter aquecimento, que isso ajuda, mas ter a nossa visão renovada em Deus. De ter os nossos olhos limpos, a nossa visão firmada em Deus. Porque quando vêm as adversidades, é fácil olhar para essas adversidades e ficamos inseguros. Mas em tempos de crise, a nossa visão tem que estar somente nele.
Eu encorajo-te, em tempos de dificuldade, se estás a passar um momento de crise, de dificuldade, passa mais tempo a olhar para Deus. Não passa mais tempo somente a meditar sobre o problema. Medita sobre a palavra de Deus, sobre o caráter do nosso Senhor, sobre quem Deus é. Adora ao Senhor, levanta as tuas mãos, prostra os teus joelhos e adora ao Senhor. Porque quanto mais nós olhamos para Deus, firmamos a nossa vida em Deus, mais forte que nós vamos estar para enfrentar qualquer problema. Amém? Segundo ponto. Firmes na igreja. Deus não restaura Elias naquele lugar de isolamento. O que é que Deus disse? Ele faz passar montes de grandes aparatos, uma tempestade, um vento forte, um terremoto, até um fogo passa. Depois de passar isso tudo, há uma voz calma e quieta que Elias começa a ouvir e Deus chama-o para fora daquela caverna. Quando Deus chama para fora, não é para trazer castigo, não é para trazer repreensão, correção, não, mas é para trazer restauração. A restauração não vem quando Elias está na caverna, vem quando ele decide tomar um passo fora. Quando ele toma um passo fora da caverna, vem a restauração do Senhor. Ele começa a restaurar a sua visão. Elias começa quase a entrar num debate com Deus. Diz, Deus, eu estou aqui sozinho. E Deus diz, não estás aqui sozinho. Há mais 7.000 profetas que não dobraram o seu joelho a Baal, não comprometeram os seus valores, mas estão a seguir-me com todo o seu coração. Não estás sozinho. A restauração da visão, restauração do propósito, o avivar da vida do Elias não aconteceu na caverna, mas aconteceu fora da caverna. Quando nós decidimos tomar um passo fora, Deus começa a realinhar-nos novamente. Deus começa a trazer esta restauração sobre a nossa vida. E Deus começa a trazer essa restauração quando nós tomamos o passo fora da nossa zona de conforto, das nossas casas individuais que estão em isolamento umas das outras. E quando nós começamos a fazer parte, sermos a igreja. Quando nós somos a igreja, a renovação de Deus começa a acontecer. Nós vimos isso em Atos. Em que quando Jesus diz, fiquem aqui em Jerusalém, os discípulos, eles não isolaram-se cada um numa casa diferente, eles juntaram no cenáculo, numa sala única, e juntaram para o partir do pão, para a comunhão, para a oração, e eles estavam juntos naquele lugar, e de repente veio o quê? O Espírito Santo sobre as suas vidas, a capacitá-los para ir para fora. Quando nós estamos juntos como igreja, é o lugar de restauração. É o lugar do realinhamento da nossa visão. É um lugar de realinhamento do nosso propósito. A igreja não é somente um acessório da nossa fé. O que é que quer dizer com isso? Não é até somente uma coisa que nós podemos colocar na nossa agenda e dizer, domingo de manhã vamos à igreja. E depois segunda-feira vamos ao trabalho, e depois terça-feira vamos ao trabalho, e quarta-feira à noite vamos ao ginásio, se assim for, e depois vamos a um concerto, vamos a um cinema. A igreja não faz parte disso, não é isso, não é um acessório da nossa fé, faz parte da orgânica da nossa vida. Se nós somos cristãos, nós somos parte da igreja, fazemos parte do seu corpo da igreja. Isso significa que quando a igreja se junta, nós temos esse privilégio, mas também essa responsabilidade de também se juntar, porque nós somos igreja. Se nós decidimos não juntar, nós estamos a decidir não ser igreja. Porque a igreja se junta, não é um em cada lado, um em cada canto, e depois nós juntamos de uma forma virtual para todo lado. Não. Requer essa proximidade, nós estamos olhos nos olhos, contacto com uns com os outros, para trazer esta restauração, essa vida de Cristo em cada um de nós. A igreja não é um acessório de fé, mas é o ambiente de restauração, de envio e da continuidade da obra do Senhor.
Nós podemos ter Deus como o nosso Pai, mas nós temos que ter igreja como aquele lugar quase maternal da nossa vida, em que nós crescemos, nós temos aquela saúde, aquela conexão umas com as outras. E o terceiro ponto é, quando nós focamos ao longo deste ano nas esticar as cordas da nossa tenda, é importantíssimo nós pensarmos que nós temos que ser firmes em Deus, firmes na sua palavra, para depois haver esse esticar de Deus. Isaías 54, versículo 2, novamente vamos referir este versículo, diz que alarga o lugar da tua tenda, pois mais adiante diz, alonga as cordas e firma bem as tuas estacas. Há aqui duas dinâmicas aqui, nesta última parte. A primeira dinâmica é firme bem as tuas estacas e depois alonga as tuas cordas. Firme bem as tuas estacas refere a estar firme no Senhor, estar firme na sua palavra, estar firme na nossa identidade, estar firme na comunhão dos santos, em que é aquelas estacas, aqueles pilares dentro na nossa vida, naquela tenda de Deus. Mas depois alongar das cordas aponta para a nossa missão, do alcance que nós temos, do nosso testemunho. Esse testemunho, esse alcance que nós temos, vem quando nós estamos firmes. Imagina uma tenda, quando nós esticamos a tenda e a estaca principal não está afirmada, o que é que vai acontecer? A tenda vai cair. Nós podemos dizer, eu sou um grande evangelista, eu vou lá para fora, mas depois eu não tenho uma vida firme sobre as convicções de Deus, eu não quero comunhão com os santos, eu não tenho essas convicções firmes. Quando nós começamos a esticar, vamos inevitavelmente cair, porque nós não temos a estaca firmada. Nós vamos querer esticar a nossa vida, mas nós precisamos primeiramente firmar a nossa vida em Deus, firmar a nossa vida na sua igreja, firmar a nossa vida uns com os outros. Isso é imprescindível para nós. Quando nós focamos lá fora em amar Deus, amar a igreja, amar o mundo, isso é uma missão que nós temos como igreja, mas também é uma missão de qualquer cristão. Qualquer cristão tem essa missão sobre a sua vida. Querendo ou não, cada um de nós temos essa missão de amar a Deus em primeiro lugar. Amar o próximo como a nós mesmos, amar a igreja. E cada um de nós temos essa missão de ir e fazer discípulos de todas as pessoas, de todas as nações. Cada um de nós temos essa missão inevitável sobre as nossas vidas. Por isso que a Igreja Locos tem essa missão sobre esta casa. Quando nós imaginamos somente focar no terceiro ponto de eu quero somente amar o mundo, amar as nações, mas eu não quero amar a igreja, nós inevitavelmente vamos cair. A nossa vida vai ser esticada, mas não vai ter consistência. Nós temos que afirmar em Deus em primeiro lugar. E eu encorajo, quando começas a pensar neste próximo ano, faz com prioridade na tua vida, firmar a tua vida em Deus. Se ainda não tens o hábito de ler a palavra de Deus, começa a ler a palavra de Deus. Firma a tua vida em Deus. Firma a tua vida também na comunhão com os santos. O que é que isso quer dizer de uma forma prática? Não chega à igreja tarde e sai cedo, porque não vais conseguir falar com ninguém, não vais conseguir abrir o teu coração com ninguém. Toma como prioridade começar a fazer amizades à volta da palavra de Deus. Começa a tomar prioridade de amar a igreja. E depois começa a perguntar ao Senhor, Deus, como é que eu posso estender o teu amor para as pessoas à minha volta? Eu quero trazer o teu amor para os meus vizinhos, para os meus colegas. Eu quero estender o teu amor, a tua salvação para as pessoas à minha volta. Faz esta oração para Deus. Talvez não ora, Deus, eu quero ser mais próspero, eu quero ter um aumento do trabalho, eu quero ir visitar, quero ir para Moçambique, eu quero visitar outros países. Não, toma como prioridade buscar em primeiro lugar Deus. Porque todas as outras coisas, Deus vai ver o que está no nosso coração e vai trazer esses prazeres à nossa vida. Amém, igreja? Amém. A igreja existe pela missão, assim como o fogo existe para arder. Emil Brunner
diz isso. A igreja existe não somente não para fazer cultos, mas existe para ter uma missão, para ir alcançar pessoas, para estender o amor de Deus. A igreja existe para isso. Quando nós não fazemos isso, alguma coisa se passa. Tal como o fogo existe para queimar, para arder. Amém? Aleluia. Como é que isto se faz? Como é que nós podemos ter esses objetivos, esta visão sobre a nossa vida? Mas como é que isso se faz? Provérbios 18, versículo 20 e 21, traz essa clareza de como é que isso pode-se fazer de uma forma diária e prática na vida de cada um de nós. Versículo 20 e 21 diz assim: do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Cada um de nós queremos que o nosso ventre, nossa vida seja farta. Talvez naturalmente sentimos fartos depois do Natal, não é de comer tanto, mas nós queremos sentir satisfeitos. Que realmente, eu estou satisfeito. Diz aqui, do fruto da boca, não é do fruto dos filhosos, ou dos sonhos, ou do fruto do peru, do fruto da boca, algo que entra na nossa boca, ou algo que sai da nossa boca, de cada um se fartará. Então as palavras da nossa vida vai trazer essa satisfação da nossa vida. Dos renovos dos seus lábios se fartará. As palavras que saem da nossa boca vai trazer esse sentimento de estarmos fartos, estamos satisfeitos. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Se nós queremos ter esta presença de Deus, essa forma de viver, de estarmos mesmo firmados em Deus, nós temos que ter muito cuidado com aquilo que sai da nossa boca. Nós podemos ter um alvo, eu quero estar a pôr Deus em primeiro lugar, quero estar firmes em Deus, quero estar firmes na igreja, quero estar firmes na missão. Eu quero isso, eu vou nesse sentido. Mas depois a nossa boca é levada por sítios em que nós entramos no desespero, entramos no medo, na ansiedade, na crítica, na murmuração. E depois nós pensamos, por que nós não conseguimos aguentar depois do dia 2 ou 3 de janeiro? Que a nossa visão é completamente fraca. Porque é que nós não conseguimos alcançar o objetivo? Porque nós ainda não mudamos a forma que nós falamos. A bênção e a maldição, o poder de vida e de morte, está no poder da nossa língua. Das nossas palavras têm poder. Irmão e irmã, neste novo ano, não somente alinha a tua vida para sair daquela zona de conforto, ir em ter com Deus, ser renovado por Deus, mas deixa que Ele mude a forma que tu falas. Ele não vai agora dizer, agora vais falar desta forma. Não, Ele vai pôr-te em situações em que naturalmente vai ser fácil ou propício falar de uma forma em que tu falavas antigamente. Vai pôr em situações de estresse, de medo, de ansiedade, em que facilmente a tua boca fala palavras de medo, de ansiedade, de crítica, de murmuração. Ele vai pôr-te à prova para que tenhas a escolha de dizer palavras de bênção. Ele não vai colocar palavras de bênção de uma forma sobrenatural na tua boca. Agora não consegues dizer mais nada. Parece que vais falar sempre bênção, enquanto antigamente falavas sempre maldição. Não, Ele não vai fazer isso, porque tu tens o livre arbítrio, a escolha de dizer bênção ou maldição. Mas Ele vai colocar-te num cenário em que tu podes escolher a bênção. E quando tu escolhes a bênção, o cenário da tua vida vai mudar. Vai estar mais e mais firmado em Deus. Amém, igreja? Isto faz sentido? Quando os apóstolos estavam no cenáculo, eu acho tão interessante em que eles foram cheios do Espírito Santo. Eles depois saíram do cenáculo cheios do Espírito Santo. Às vezes eu imagino o que é que eles falavam naqueles 10 dias. Porque 10 dias é muito tempo. 10 dias, imagina vocês aqui 10 dias neste cenáculo
Imagina o que é que vocês iriam falar. Imaginem as conversas. Vocês conseguiam aguentar 10 dias com este grupinho de pessoas? Ia ser interessante. Imagina com Pedro, com João, com Tiago, que eram filhos de trovão, que eram homens, que eram vinha e as palavras saíam logo da boca, sem passar aqui pelo cérebro. Imagina com estes 3. Imagina com Maria Madalena. Imagina com o outro, que estavam todos juntos. Imagina connosco aqui. Em que Deus dizia, olha, fecha as portas, ninguém sai, ninguém entra. Lockdown. Agora ficam aqui à espera do Espírito Santo. Eles não sabiam o que ia acontecer. Não sabiam se ia ser como Elias, a terra ia tremer, se passava um vento impetuoso, se vinha chuva dentro daquilo. Eles não sabiam, não faziam ideia. Porque Deus tinha se manifestado em tantas formas diferentes desde o início da criação até aquele momento. Eles não faziam ideia como é que Deus ia se manifestar naquele momento. Mas eles estavam firmes sobre a palavra de Deus. Inabaláveis sobre essa palavra, sobre essa orientação de ficar aqui. Naquele momento, o que é que eles diziam? É que eles ficaram ali em oração. Significa que as suas palavras estavam a ser usadas para fazer petições ao Senhor, em louvores e em comunhão. Não fala ali de eles estavam em luta uns com os outros para resolver problemas anteriores, mas eles estavam a deixar que o amor de Deus repousasse sobre aquele cenáculo, aquela casa, para trazer união entre eles. E quando depois o Espírito Santo veio, as suas palavras eram também diferentes, porque o Espírito Santo encheu as suas vidas. Tantas vezes nós tentamos, por nossa força, por nossas estratégias, mudar, fazer coisas diferentes, ser pessoas diferentes, ser pessoas amorosas. Eu vou fazer um programa de 40 dias, de 21 dias, para mudar os meus pensamentos, mudar o meu comportamento, que é bom ter novos hábitos. Mas esquecemos da pessoa do Espírito Santo que vem sobre a nossa vida, que transforma-nos de dentro para fora e nos capacita para ser diferentes. Como é que está a tua vida com Deus? Talvez ao longo deste ano levaste tanta na cabeça que estás em modo de sobrevivência. Talvez ao longo deste ano estavas a tentar esforçar-te de tantas formas diferentes em que esqueceste de tomar como prioridade o teu relacionamento com Deus. Ou talvez tenhas estado a ter um relacionamento com Deus, mas esqueceste de ser cheio do Espírito Santo. Efésios fala acerca de ser continuamente cheios do Espírito Santo. Esse enchimento do Espírito Santo tem que ser a nossa prática diária, tal como nós comemos, bebemos, respiramos. É isso que o Espírito Santo deseja ser cheio em cada um de nós. Então, ao olhar para este próximo ano e o ano que passou, é tempo de largar coisas, largar situações, perdoar pessoas, perdoar situações, firmar a tua vida em Deus, firmar a tua vida na comunhão dos santos, firmar a tua vida na missão de ir e alcançar a todos, mas principalmente deixar que a tua vida seja cheia do Espírito Santo. Deixar que a tua vida seja cheia do Espírito Santo. Cheio do seu poder, da sua ousadia, para quando olhamos para este novo ano e dizemos, Deus, eu quero-te mais. Deus, eu quero-te mais. Eu estou cheio desta energia, desta ousadia para espalhar a tua palavra, porque eu estou cheio do teu Espírito em mim. Cada um de nós precisa desse enchimento do Espírito Santo. Cada um de nós também precisa de largar coisas do passado. Tal como Paulo dizia, deixando tudo que estava para trás, eu prossigo para o alvo, para a soberana vocação. Eu sigo para o alvo, prossigo para o deixar todo o embaraço, deixar tudo que tem estado a tentar amarrar a minha vida. Esse deixar significa que eu perdoo, eu largo, eu não quero saber, eu quero somente a Deus. Amém? Quem quer somente a Deus?
Amém. Vamos ficar em pé.